cumpriu o versículo que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na vida de quem? Pastor e juiz ministro André Mendonça, esse que bateu de frente, foi contra os crimes que Alexandre de Moraes tem cometido com várias vítimas, pessoas inocentes, senhoras, idosos, enfim, pessoas que não cometeram crime algum, e quem cometeu o crime, na verdade, é ele que deveria estar preso. Pois é, e todos que atravessam o caminho dele, de repente desaparecem. E foi o que tentaram fazer com André Mendonça. Olha o que aconteceu com ele. O ministro André Mendonça saiu para passear de avião. E ele estava em companhia do seu amigo. Mas ele recebeu uma ligação que ele não entrasse nesse avião, porque esse avião estava sabotado, ou seja, ele iria sofrer um acidente de avião. O mesmo que aconteceu com o outro ministro, Teori Zavascki. Olha isso, boatos em Brasília de tentativa para matar o ministro André Mendonça, repetindo o que foi feito com Teori Zavascki, o ministro justo e honesto que foi o responsável de abrir um inquérito para investigar 47 políticos suspeitos de fazerem parte do esquema de corrupção da Petrobras. De Moraes ingressou no STF após a morte do Teori Zavascki. E é aí que a coisa fica interessante. O delegado Adriano Antônio, que era chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis, abriu inquérito para poder apurar as causas da queda do helicóptero que levou à morte de Teori Zavascki. Só que esse delegado foi assassinado num bar em Santa Catarina, junto com um amigo dele que também era delegado. A alegação foi que houve uma briga de bar. Sei. E para piorar, a Polícia Federal disse que ele já não estava mais à frente desse inquérito, que ele só tinha aberto. Aí o UOL foi apurar e descobriu que era mentira da Polícia Federal, que ele ainda estava assim à frente desses inquéritos e que, para piorar, ela foi tirado de Angra e foi levado para Brasília. Para quem não sabe, Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato. Ele era o juiz mais implacável com todos os acusados da Lava Jato. Em outubro de 2016, ele nega um habeas corpus e mantém José Dirceu na prisão. Em 19 de janeiro, 3 meses depois, o seu helicóptero cai e ele morre. Mas para você não falar que é só uma coincidência do avião do ministro André Mendonça com o ministro Teori Zavascki, olha isso. Esse é o juiz que foi encontrado morto no seu apartamento após incluir o irmão do Lula no inquérito de investigação do INSS. Será só mais uma coincidência? Peraí, tem mais. Esse é Celso Daniel, professor, engenheiro e também político. Ele era filiado ao partido do PT. Conseguiu se eleger como prefeito em Santo André, São Paulo, e também conseguiu se reeleger novamente. Até que um dia ele descobriu um sistema de corrupção. E aí foi o fim para ele. Ele foi morto assassinado. Olha o que foi publicado a respeito da morte do prefeito Celso Daniel do partido do PT. Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel. Em depoimento inédito, Marcos Valério contou também que Lula deu aval para pagar o chantagista que iria apontá-lo como um dos envolvidos no assassinato do prefeito. Um tempo depois, prenderam os caras que tinham matado o Celso Daniel. Prenderam 6 caras da quadrilha do Ivan Monstro e prenderam também o Dionísio. O Dionísio era um cara que 2 dias antes do sequestro tinha sido retirado de um presídio de São Paulo de helicóptero. O quê? Resgate? Resgate, resgataram o cara de helicóptero. E depois esse cara contratou a quadrilha do Ivan Monstro para sequestrar o Celso Daniel. Aí esse Dionísio foi preso 3, 4 meses depois. E aí quando ele foi preso, ele no depoimento dele na delegacia, ele falou assim, eu conheço o Sérgio Sombra, eu tive a ver com a questão da morte do Celso Daniel, mas eu só vou falar em juízo pela questão da minha segurança. Aí ele no presídio, quando a advogada dele estava conversando com ele, os caras do PCC invadiram a salinha, tiraram o maluco de lá e deram 100 facadas nele. No dia que ele estava passando as informações para a advogada dele para poder apresentar as provas em juízo. Olha como é que funciona a coisa. O cara que era chefe da quadrilha foi morto com 100 facadas no dia na frente da advogada dele, quando ele tentou passar as informações para ela. Mas não, uma série de coincidências. Aí vamos a outras coincidências. Um policial que fez contato com esse Dionísio logo após ele ter fugido da cadeia foi morto. O delegado que abriu o processo do Celso Daniel foi morto. O legista que afirmou que o Celso Daniel tinha sido torturado morreu. O garçom que foi o último a ver o Celso Daniel saindo do restaurante com o Sérgio Sombra morreu.
O cara que viu a morte do garçom morreu. Você tá entendendo como é que é? Ou seja, todos que vão contra o sistema de corrupção do PT da esquerda são presos, torturados e mortos.